Olá, bem-vindo a mais um programa Fórum do Trabalhador. Como eu já destaquei, o programa está recheado de novidades. Neste primeiro bloco, recebendo o Evaldo Nascimento, que é diretor do Sindiserve Saúde, e também o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Olá, Evaldo, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, André. Muito obrigado pelo convite. Realmente esse programa é muito importante, o Fórum do Trabalhador, o nome já diz tudo, né? Para ajudar o trabalhador de nossa cidade e também de nossa região. Obrigado. Evaldo, funcionários do Hospital das Clínicas. Aqui em Ribeirão a gente está acostumado, todo ano tem movimentação, tem briga. O que acontece nessa relação funcionários do HC e governo do Estado de São Paulo? Talvez seja a própria gestão do governo, né? Porque todos os trabalhadores ele deveria pelo menos ter um dissídio durante o mês de março. E isso daí não é obedecido pelo governo do estado. Então o que acontece? Os trabalhadores eles acabam ficando com o salário defasado. Então não há outra alternativa a não ser fazer manifestações, paralisações e vários outros tipos de mobilizações, né? Esse ano vocês tiveram maior visibilidade. Foram à Câmara Municipal, foram manifestações em torno do hospital, a sociedade inclusive aderindo mais. A que se deve esse novo momento? Vale lembrar que no último dia 14, na segunda-feira, nós tivemos uma paralisação. E essa paralisação ela foi importante e até mesmo para estar explicando aos usuários do SUS, aos usuários do HC. E muitos deles nos aplaudiram. Isso daí emocionou a todos ali, aquele grupo de 200, 300 pessoas que estavam reunidas. Aplaudiram por quê? Porque eles entenderam que aquele hospital é excelência e que o governo não tem contratado, né, o contingente é bem reduzido e o governo não tem remunerado de acordo aqueles servidores, aqueles trabalhadores. Então nós ficamos felizes também com esse apoio da população. Isso é muito importante para nós trabalhadores. Conosco mais uma vez o Vanildo Custódio. Vanildo, é o manual da relação patrão-empregado, capital e trabalho. Sempre dificuldade na negociação, né? Isso é uma questão muito complicada, né, André? A gente sabe que o movimento sindical, né, os trabalhadores têm que realmente estar apoiando o sindicato, né, nessas reivindicações, porque a gente sabe o trâmite de uma negociação é muito complicada, né? A gente tem as negociações coletivas e as dificuldades são grandes. Nós estávamos agora mesmo discutindo que tem empresas aí discutindo a questão de redução de direitos dos trabalhadores. Então, muitas vezes, o empresário está preocupado em tirar, às vezes, direito do trabalhador e não conceder o benefício aos trabalhadores, né? Evaldo, vocês trazem uma pauta que tem alguns itens que o cidadão comum às vezes tem dificuldade de entendimento. Então, tanto para os funcionários do hospital, mas para a comunidade em geral, explica um pouquinho para a gente essa bandeira do prêmio e incentivo. Como que funciona e o que vocês estão buscando? Pois não. Primeiro é interessante frisar que os trabalhadores da saúde, vou falar dos trabalhadores da saúde, né? Os demais são muito mal remunerados. Tá? E o prêmio de incentivo é uma complementação do salário. É uma verba uma verba fundos, né? Uma verba do SUS, tá? Que é repassada ao hospital. E dessa verba, 53,5% deveria ser destinado aos trabalhadores. Quais trabalhadores? Do HC e da FAEPA, da Fundação. E o que ocorre? Isso não vem acontecendo. Então a defasagem se torna ainda maior por não haver esse repasse, né? Só para o pessoal entender. Então nós temos o nosso salário, que não é o dos melhores, e mais a complementação, que é o prêmio de incentivo. E é esse prêmio que nós estamos pedindo, é reajuste sobre esse prêmio. Mas no caso, o governo federal cumpriu a parte dele? Ele mandou o dinheiro para o Estado ou o governo federal também está atrasado? Não, a verba ela chega, o governo federal encaminha, tá? Apenas não é repassado de acordo para os servidores. Essa verba vem. Inclusive a arrecadação ela tem aumentado ano após ano. Tá? Me parece que teve um aumento aí de 40% nessa verba aí. E o servidor não tem visto nada dela. Então o governo do Estado está se apropriando de um recurso que é do trabalhador. Na verdade, o governo do Estado, eu não diria que ele está se apropriando. O que está acontecendo? Essa verba ela chega lá no hospital, em vez de ser passada para o servidor, eu não posso dizer porque eu não tenho esses dados, não tenho esses documentos. Mas me parece que o governo ele está transferindo tudo para a fundação. Quer dizer, está terceirizando tudo. Então, ao invés de passar para o salário, para fazer a complementação do salário do servidor por meio do prêmio de incentivo, às vezes vai para material, vai para outro tipo de custeio, que não
né, o prêmio devidamente propriamente dito. Aliás, com relação a isso, tinha uma diferenciação dos médicos. O que aconteceu no prêmio incentivo dos médicos e dos demais segmentos dessa categoria? Isso, bem lembrado. Os médicos recebiam um prêmio incentivo no valor de quase R$ 1.300 por mês. Isso quase 700 médicos do HC, 700 médicos contratados. Como esses médicos tiveram um plano de carreira, eles tiveram um reajuste salarial. E nesse plano, eles tiveram que abrir mão do prêmio incentivo. É claro, porque eles tiveram um reajuste bem maior. Então, este prêmio incentivo que eles deixaram de receber é de todos os servidores do HC. Então, a administração do HC deveria repassar para os demais servidores, o que não ocorreu. E nós estamos negociando desde janeiro para que seja feito esse repasse. Bem lembrado, André, nós não estamos pedindo verba nova, ainda estamos negociando em cima deste dinheiro que já está lá, e que é do servidor. Exatamente. Com relação às 30 horas que o setor administrativo pleiteia, só voltando um pouquinho no tempo, hoje nós temos uma discussão nacional com relação a 30 horas, começou da enfermagem, em Ribeirão Preto atinge enfermagem, farmácia e odonto, mas os funcionários do Hospital das Clínicas já têm a 30 horas na enfermagem. Isso é da época do governo Covas que surgiu isso? Me parece, eu não me recordo bem quando foi, mas já faz algum tempo. E agora, mas somente os funcionários do Estado, servidores do Estado, né? E agora o pleito é também que a parte administrativa tenha esse valor? Sim, porque a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, preconiza que assim seja feito, né? Então esses servidores também têm esse direito. E vem pleiteando já durante muitos anos, e parece que só agora está mais ou menos conquistando esse direito. Você passou pela FAEPA, citou aqui a FAEPA. É uma fundação que foi criada pelo governo do estado, a princípio para ajudar o Hospital das Clínicas, mas agora ela contrata, faz procedimentos, recebe recursos. Como que é essa relação FAEPA-hospital? Como que o funcionário fica nisso? Bem lembrado. É uma relação difícil da gente estar explicando como é, porque parece que as coisas ficam obscuras, né? Então fica até difícil de falar. O fato é que o governo, saiu um decreto do governo, uma lei complementar, se não me recordo bem, em março de 2011, dando o título de OS a essas fundações, né, Organização Social, e o que aconteceu, no caso até da FAEPA, eles têm todo o direito, eles têm mais liberdade de estar trabalhando, de estar contratando, de estar gastando, de estar investindo, mas isso, infelizmente, não é investir no salário do trabalhador. Quero parabenizar a Associação Nacional dos Magistrados e, no caso, Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, pelo trabalho maravilhoso. E o Fórum do Trabalhador é parceiro nessa batalha. Vanildo, pela primeira vez, Ministério Público, Magistratura, unidos ao movimento sindical em uma bandeira. Isso é importante, né, André? Eu acho que nós temos essa preocupação quando a gente vai discutir a convenção coletiva na nossa categoria. Tem uma cláusula lá que é proibido contratar empregado de terceiro, exceto segurança e pessoas dependentes da família, né? Então, quer dizer, a gente sabe muito bem que as empresas, para se lucrar cada vez mais, tem essa prática dentro da empresa com o objetivo de pagar menor salário, menores direitos para os trabalhadores, precarizar realmente o trabalho de ambas as categorias aí. Eu acho que é importante essa campanha. Evaldo, você como profissional da saúde já está acostumado em todos os setores da saúde, tentam terceirizar de qualquer forma e é necessária resistência. Com certeza. O HC pode-se dizer que uma boa parte dele já está terceirizado, né? Várias empresas já encaminham funcionários para lá. E, na verdade, o serviço tem se tornado precário, né? Inclusive na limpeza. E veja bem, o que eu estou dizendo aqui é algo importante. Eu estou falando da limpeza de um hospital, né? Então, gestores, governo do estado, secretário da saúde, deve prestar atenção nisso, porque a limpeza em um hospital tem que ser a melhor. Aliás, eu como servidor do HC há 13 anos, André, eu posso aqui te afirmar que há 10 anos, há 7 anos atrás, o hospital era bem limpo e hoje ele é mascarado, tá? Porque esses servidores terceirizados, eles trabalham num número reduzido, não são maus profissionais não, eles trabalham num número bem reduzido, trabalham muitas horas, são realmente espoliados, são explorados
eles não dão conta realmente de fazer um serviço de primeira. Por isso que nós devemos abrir realmente os olhos para as terceirizações. Entre as várias mazelas que as terceirizações trazem na relação profissional, uma delas também é o assédio moral, que é mais presente. O funcionário terceirizado, ele é mais frágil, ele tem menos recursos de defesa, tanto de representação sindical, quanto na própria relação interpessoal. E no caso, você também acompanha bem essa matéria, participa de um seminário, aliás, vamos para a segunda edição do seminário. Quero que você fale um pouquinho sobre o seminário e sobre o assédio moral e as relações interpessoais. Ok. Eu sou também secretário do NUCANT, Núcleo de Combate ao Assédio Moral. Vale lembrar, quero citar aqui o nome do nosso presidente, o Sidmar de Oliveira, está, na verdade, fundador deste núcleo, juntamente com o apoio do professor Dr. Sérgio Codato, que também nos acompanha, nos apoia até hoje. Esse servidor, na verdade, ou melhor, ele é o servidor. Só para que fique claro, o NUCANT, este núcleo, ele foi fundado por servidores, por trabalhadores do setor público e privado, e dentre eles, muitos sofreram assédio moral. Então, por isso, resolveram fundar este núcleo. Vocês têm uma atividade agora, vai ser realizada no Santa Teresa, pode divulgar, fica à vontade. Obrigado. Na verdade, é o segundo seminário sobre assédio moral e relacionamento interpessoal, que será realizado em 2 encontros, André. O primeiro vai ser agora no final do mês, no dia 30 de outubro, tá? Às 9h30 da manhã, no Hospital Santa Teresa, no espaço de humanização. Eu gostaria de lembrar que o primeiro seminário foi feito quando o núcleo ainda não estava oficializado, tá? Foi em setembro do ano passado, foi um sucesso, foi no espaço CEAPS do HC. Hoje eu não sei porquê, nós estamos com a dificuldade de arrumar espaço lá, eu não sei, vou procurar saber o porquê. E nós teremos o segundo encontro no dia 19 de novembro, que ainda não está definido. Provavelmente vai ser ali no auditório do Direito ou da Medicina da USP. Qual é a relação hoje, qual a dificuldade maior? O assédio é muito presente, ele é numa categoria específica, ele atinge todos os níveis, fale um pouco sobre isso. O assédio ele é presente, ele atinge várias categorias, tá? Ele vai na horizontal, na vertical, mas infelizmente os gestores, os patrões, seja do setor público ou privado, eles não querem aceitar, eles têm essa dificuldade, porque às vezes quando se fala de assédio, pensa que é somente o patrão que está assediando. Não, pode ser um chefe, pode ser um outro colega, mas a empresa em si, ou a instituição pública ou privada, eles têm dificuldade de estar aceitando esse assédio, por quê? Com medo de manchar a empresa. Mas na verdade essa empresa, essa instituição, ela acaba sendo manchada quando o trabalhador ele fica doente e acaba se afastando. Inclusive o assédio pode até levar ao suicídio. Vanildo, os frentistas também têm um trabalho importante com relação a isso, também acompanham de perto as práticas de assédio moral nos postos de combustível. Sim, nós temos acompanhamento aí, nós temos ações trabalhistas na justiça quando ocorre algum caso que o trabalhador certamente é assediado de uma forma ou de outra. Então nós acompanhamos isso de perto e não deixamos que as pessoas possam explorar os nossos trabalhadores. Frentista, tem novidade. Muitas ações saindo e recentemente alguns pagamentos que estão sendo feitos. Conta pra gente aí, tá chegando dinheiro no bolso do trabalhador? Então, André, a gente tem esse trabalho feito perante o nosso departamento jurídico. Tem algumas empresas da nossa região que muitas vezes têm alegado que nós não representamos esses trabalhadores, que é o caso da Copercana de Guariba, onde o sindicato moveu uma ação de cumprimento e recebeu essa ação para estar repassando para esses trabalhadores uma ação de R$237 mil, onde que esses trabalhadores não recebiam ticket de refeição, cesta básica, e faz valer o direito do trabalhador, ou seja, o cumprimento da convenção coletiva. Na tela nós estamos mostrando a imagem da trabalhadora recebendo, ela está de lado até para não identificá-la, uma boa lada e realmente vale a pena o trabalhador procurar a representação sindical, fazer valer os seus direitos. Sim, claro, eu acho que é importante a gente, através de uma ação do Ministério do Trabalho, uma ação de uma fiscalização, que constatou que esses trabalhadores realmente não recebiam o direito e que veio até o sindicato a relação dos funcionários, que realmente não recebiam, e o sindicato moveu essa ação de cumprimento e fez o processo
foi até o TST, voltou, quando voltou, já voltou para que a empresa pagasse os direitos dos trabalhadores. Evaldo, neste ano a maioria dos sindicatos de funcionários públicos completa 25 anos, até porque é com o advento da Constituição que foi permitida a sindicalização. Como que está a adesão lá? Os funcionários do HC têm buscado a sindicalização, têm lutado pelos seus direitos? Olha, o trabalhador de hoje em dia, eu observo que ele tem adquirido uma maior consciência, mas obrigado até pela pergunta, por quê? Para chamar a atenção mais ainda dos nossos trabalhadores. Porque o patrão, seja ele do setor público ou privado, ele conhece o sindicato, ele sabe o que é o sindicalismo, agora falta você, trabalhador. É o sindicato que vai te apoiar. É ele que é a base de sustentação para todos os trabalhadores do setor público e privado. Realmente, André, está havendo uma adesão, tá? Os servidores, os funcionários em geral do setor público e privado têm lutado e têm buscado os seus direitos, mas ainda falta uma maior mobilização por parte dos trabalhadores. Por isso eu chamo essa atenção para os trabalhadores. Filie-se ao seu sindicato, seja ele do setor público ou privado. E falando em sindicalização, o ex-presidente Lula escreveu uma carta essa semana para uma montadora famosa, a Nissan, principalmente para sua empresa, para sua base nos Estados Unidos, no estado do Mississippi. E a informação que nos chega é que existe nos Estados Unidos uma grande campanha contra os sindicatos, campanha para que não aconteçam sindicalizações, e a Nissan no Brasil permite sindicalização, respeita a relação sindical, mas nos Estados Unidos precisou da intervenção do ex-presidente Lula. Vanildo, parece que problemas não só acontecem no Brasil não, lá também a relação capital e trabalho é mais intensa, aliás é a base do capitalismo, né? Então, você vê, André, às vezes a gente tem acompanhado aí o noticiário constantemente, tanto aqui como fora do nosso país, os empresários muitas vezes eles procura sempre desmobilizar cada vez mais o sindicato, né? Ou seja, os trabalhadores, com o objetivo de cada vez mais lucrar, né? Eu sempre comparo que o trabalhador é igual à máquina da empresa dele. O dia que ficar doente, não precisar mais, joga essa peça fora, coloca outra no lugar. Então é isso que o trabalhador tem que ter consciência, ele tem que ter o sindicato, a diretoria, cobrar do seu sindicato a participação na negociação e na fiscalização perante a empresa. Vamos agora chamar mais outro destaque da semana. A empresa Seara foi multada em 5 mil pelo Tribunal do Trabalho porque ela determinava, ou aliás, ela proibia que as suas empregadas utilizassem o banheiro. A recomendação era que durante o dia, apenas 14 minutos, divididos em alguns períodos, e a trabalhadora, no caso dessa ação, ela trabalhava desossando frangos, tinha 14 minutos saindo da linha de produção, indo ao banheiro, tirando luva, bota, máscara, fazendo as necessidades e retornando ao seu posto de trabalho. Ela buscou a justiça e a justiça reconheceu o seu direito. Evaldo, no seu segmento específico, acontece isso no HC? Tem horário para ir ao toalete? Ou pelo menos isso o trabalhador está podendo? Felizmente, nesse ponto aí, o servidor lá ele está livre. Ele pode ainda ir ao banheiro, né? Mas vale lembrar que o servidor público ele é muito assediado. É uma visão, às vezes, do pessoal pensa que não, porque fala, ele é concursado, ele tem estabilidade, então ninguém vai mexer com ele. E isso não é verdade. Justamente pelo motivo da pessoa, do servidor ter essa estabilidade, né, talvez o seu chefe ter que digeri-lo ali, né, entre aspas, durante anos ou até aposentadoria, então dá-se aí uma perseguição. Realmente no setor público a perseguição é tamanha. Haja vista que eu quero fazer uma colocação que a vice-presidente do Nucante, ela sofreu assédio moral, ela foi uma das primeiras, ou talvez a primeira no Brasil, que ganhou um processo da justiça, né, por ter sofrido assédio moral, que é a Regina Leal. Inclusive ela apareceu num outro programa, que é do Pedro Bial, na Moral da Globo, e eles não costumam, né, chamar qualquer pessoa. Então realmente foi impactante, foi importante essa vitória. Muito bem, mais uma notícia da semana. Uma desempregada garantiu na justiça
o direito à licença maternidade. Explicando, essa trabalhadora trabalhava em um supermercado, era registrada durante 2 anos, fez suas contribuições ao INSS. Posteriormente, ao ser demitida, ela continuou fazendo as suas contribuições de modo individual, cessou a contribuição, engravidou e o INSS não quis garantir o direito à licença maternidade. A Justiça veio, reformou a decisão, entendendo que tem sim que pagar. Mais uma vez, Vanildo, o INSS tentando fugir das suas responsabilidades. O cidadão contribui, e na hora do vamos ver é uma dificuldade. Sim, André, eu acho que o trabalhador tem todo o direito de buscar na justiça, né, aquilo que acha que pode ser revertido numa situação, no caso da estabilidade da gestante, né? Tem muitas companheiras que a gente sabe, quando o patrão, né, digamos assim, descobre que ela está grávida, ali já começa uma perseguição à trabalhadora, né? Então eu acho que é importante ela ficar ciente e saber procurar seus direitos na justiça, porque é só na justiça que muitas vezes faz valer o direito do trabalho, né? Então é importante isso. Vamos ao nosso quadro agora, Minuto da Inclusão. Bom, no Minuto da Inclusão de hoje vamos falar sobre uma informação. A presidente Dilma Rousseff, durante o seu programa Café com a Presidenta, informou que vai ampliar os recursos destinados ao programa Viver Bem, que é um programa do governo federal visando acessibilidade, visando garantia dos direitos na escola, no trabalho e nas relações pessoais. Segundo a presidenta, as unidades do Minha Casa Minha Vida, todas terão adaptações conforme a necessidade das pessoas com deficiência. No caso das pessoas com deficiência visual, por exemplo, os botões da casa terão todos identificação em braille. A pessoa que tem deficiência visual poderá também ter sinais sonoros na residência. Já o com deficiência auditiva, a campainha da casa é acionada através de sinais luminosos. Enfim, uma série de investimentos para garantir mais acessibilidade ao brasileiro com deficiência. Vanildo, um investimento necessário, né? Muito importante. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, André, procurar colaborar com esse pessoal que tem deficiência, porque a gente sabe que são seres humanos que a gente tem que dar oportunidade. Como eu já falei em outros programas anteriores aqui, tem muitas empresas que não têm esse tipo de visão, né, de estar contratando, que é aquela questão, né, das metas, de estar cumprindo de acordo com a lei. Eu acho que a gente tem que, com apoio agora da Dilma, no sentido de fazer valer o direito do deficiente físico, fazer cumprir as exigências perante as empresas, né? Fazer com que esses trabalhadores possam ter acesso e também ter dignidade, que é o mais importante para esses trabalhadores. Evaldo, no caso de vocês, agora, acesso através de concurso já tem as cotas garantidas, né? Sim, isso é muito importante. E a lei dos concursos já garante, né? Então isso aí acaba facilitando o acesso para as pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, mas eu acho que a gente ainda pode caminhar um pouco mais, viu, André? Eu acho que dentro não somente do serviço público, mas também do setor privado, deveria estar abraçando aí essa questão e estar contratando mais, porque na verdade fala em deficiente físico, mas o deficiente físico, a maioria deles pode exercer vários tipos de funções, vários tipos de trabalho sem nenhum problema. Eu acho que falta um pouquinho mais do poder público e também do setor privado, tá, para a gente avançar. O Brasil tem tudo para avançar, tudo. Tem dinheiro, né, o governo está caminhando, a economia está estabilizada. Acho que falta um pouco mais de carinho para os trabalhadores, e dentre eles os trabalhadores, os portadores de deficiência física. Quero agradecer a sua participação. Reforço o convite para o seminário. Claro, dia 30 de outubro, às 9h30 da manhã, no Hospital Santa Teresa, no Espaço de Humanização. E teremos um segundo evento no dia 19 de novembro, a ser confirmado ainda, definido o local e horário, tá? Mas vai ser ali no Complexo HC USP. Para quem quiser se inscrever, tá? Porque costuma até encher, preencher todas as vagas, tá? Inclusive no último seminário foi assim, ano passado foi assim, muitas pessoas ficaram de pé, eram 200 cadeiras, então foi bem mais
O número foi bem maior que isso daí. Então, quem quiser já fazer a sua inscrição, pode estar enviando e-mail para o nucante.rp@gmail.com. Repetindo, nucante.rp@gmail.com. Nucante com MT mudo no final. E também nós temos o telefone aqui, tá? O celular é o 9, o DDD 16, é o 981381485, repetindo, 981381485 e o 992889466, é só ligar ou enviar o e-mail. Obrigado. Benildo, mais uma vez juntos, muito obrigado pela participação. Obrigado.